Bom dia, boa tarde, boa noite, pensadores. Becker aqui, em nome da Casa do Martelo, junto ao nosso companheiro Emmanuel. E hoje falaremos sobre uma questão interessante sobre Nietzsche. Ele era nazista ou comunista? Vamos falar sobre isso, tá? Mas antes disso, eu vou passar para o Emmanuel, que é o cara que entende mais de Nietzsche do que eu aqui nesse vídeo, é para perguntar, antes de passar para a atualidade, Nietzsche teve algum partido político antes? Ele defendeu algum partido? Como que é isso? Eu vou passar para o Emmanuel, que ele vai falar tudo para vocês. Bem-vindo, Emmanuel. Valeu, valeu, obrigado. Bom, olha, o Nietzsche é um cara que foi considerado niilista, né? Ele, inclusive, assume o niilismo. Ele identifica o niilismo em diversas crenças políticas e diversas crenças religiosas, de fé, enfim. Mas ele, justamente por se enquadrar dentro do niilismo, isso afasta ele um tanto de todas as opções políticas que ele tinha na sua época. Porque, veja bem, quando o próprio termo niilista, né, ele surge antes de Nietzsche. E quando que ele surge? Ele surge na Revolução Francesa. Lá na Revolução Francesa, quando ah, existiam franceses que queriam a revolução, porque acreditavam que aquela era uma solução para a situação política deles, havia aqueles que não acreditavam que a Revolução Francesa poderia solucionar alguma coisa. Então, era separado, né? O pessoal a favor da Revolução, o pessoal contra. Só que surgiu um grupo que não acreditava que a Revolução era a solução e também que não fazer a Revolução também ia continuar a mesma merda. Entendeu? Sim. Eles negavam tudo, todas as opções. Esses negadores foram chamados de nihilistas, né? O niilismo vem de nihil, que significa nada, traduzindo exatamente para o nosso português seria um nadismo, né? Uhum. Aquele que acredita Nadismo. em nada. Né? Uhum. Uh, Então, na Revolução Francesa eram os bolcheviques, os mencheviques e os nihilistas. Essa parte não me contaram. ao meu entendimento, foi um pequeno grupo, assim, eu não sou da história, mas o que eu sei daí do surgimento da palavra é por estudar a filosofia, né, nietzschiana, então história Sim, não é claro. bem a minha área, Mas, cara, mas deixa eu te fazer eu te pontuar uma coisa. Quando eu não entendia nada, tá? Eu achava que o termo nihilista era por causa de Nietzsche. De Nietzsche, não sei, parece, né? quando eu não conhecia nada, tá ligado? Eu achava, não, é de Nietzsche, entendeu? Porque eu tinha Sim, muito que o termo nihilista vinha de Nietzsche, então ele veio antes. Hoje eu já sabia, né? Mas eu não sabia quando, então foi na Revolução Francesa, legal. é Desculpa verdade, interromper. leva a entender isso sim pela semelhança, né? Você sabe que toda palavra, todo termo veio de algum lugar, né? De uma Claro, língua anterior, tá? Ou de um nome do nome de alguém, né? Por exemplo, darwinismo, né? Enfim, claro, de uh, Darwin. mas, mas justamente o que acontece? Nietzsche faz uma percepção, falando um pouco daí do niilismo, para explicar justamente a resposta de onde a gente quer chegar. O niilismo Nietzsche acaba percebendo justamente que assim é comum, é natural e é normal que o humano sinta angústia. Né? E o niilismo é justamente o episódio em que a pessoa se depara com um momento angustiante, que ela percebe que tudo que ela acreditou não é exatamente verdade, que a vida não tem sentido, né? Ele percebe que todo mundo passa por isso em algum momento, esse instante de angústia. Né? Tem os que assumem melhor isso e tem os que negam melhor isso. Né? E justamente por ser algo natural, normal, Nietzsche se questiona por que o homem sofre disso, se é algo natural. Né? Por que sofre disso? E aí ele vai chamar todo o niilismo de uma doença humana, demasiadamente humana, e vai considerar ainda mais niilista aquele que resolve apoiar-se no nada. Acreditar que existe uma coisa, uma tradição, uma moral, uma regra, um caminho que solucione toda a dor. Né? Esse cara, para Nietzsche, vai ser, usando termos meus, um tapa-buraco. Né? Não vai ser, é como se a angústia fosse um abismo. E a pessoa, ao invés de tentar tapar esse abismo com um turbilhão de terra, ou aprender a viver nesse abismo, porque não existe essa de conseguir tapar o abismo, ele é grande demais, ao invés de aprender a voar sobre esse abismo, aproveitar o que pode ser essa aventura, ele acaba escolher por tapar o abismo com um lençol.
Com tapete, um tapetezinho. tapetezinho. Né? Então a pessoa acha que não vê o abismo, ela acha que esse abismo não existe, que a angústia não está ali. Por quê? Porque ela acredita numa religião, porque ela acredita que o Estado vai salvar a vida dela, porque acredita que o liberalismo, a mão invisível, vai resolver a economia, sabe? Então, para Nietzsche, essas pessoas são ainda mais nihilistas, porque percebem a angústia e resolvem se apoiar no nada. Ou seja, são ainda mais nadistas. Né? Então, para ele, a pessoa que vai dizer, na época dele, por exemplo, ele não teve um contato muito bom com Marx, tá? Ele chega a julgar mal Marx, ele chega a julgar mal o comunismo. Eu ainda, como é que posso dizer, eu não acho que ele falou besteira sobre o comunismo, embora os comunistas e os filósofos de extrema esquerda que gostam de Nietzsche digam assim, ele falou aquilo, mas ele não entendia tão bem Marx. Eu concordo que ele não entendia tão bem de Marx, concordo que ele não se dedicou tanto a Marx, mas ele não fala besteira, não. Ele não fala besteira sobre o comunismo. E isso, a crítica dele poderia ter sido melhor desenvolvida se ele entendesse mais, sabe? E errônea, e assim, os filósofos franceses mais atuais, que são nietzschianos, são comunistas, né? Sartre apoiou muitos governos de extrema esquerda, né? Sartre apoiou Cuba, enfim, Fidel Castro, e Deleuze também era totalmente a favor de um regime mais social, né? Teve Agora, algum filósofo foi que foi mais extrema direita? Será? tem filósofos, sim, de extrema-direita. Só que, assim, também tem aqueles que não foram considerados filósofos e que a extrema-direita também pega, né? Para dizer, não, esse Uhum. cara aí foi um ótimo pensador. Né? Dar um exemplo aí, um bem claro na minha mente, que eu tenho aqui que não vou precisar buscar, é o economista Mises, né? E a extrema-direita usa bastante ele, o Mises. Só que você entra numa faculdade de economia, em qualquer lugar do mundo, sei lá, acho que só os Estados Unidos talvez tenha Mises, numa faculdade super liberalista. Eu acho que nem isso, sabe? Acabam pegando pessoas assim só porque criticam o marxismo e porque são liberais, aí pegando esse cara que era um baita economista, mas não tá nem não tá nem nos estudos acadêmicos do cara, de tão doido que o bicho era. Enfim, Sim. é, mas aí é que tá. Mais recentemente, o Nietzsche acaba sendo relacionado um pouco com o comunismo por causa desses nietzschianos comunistas, né? Socialistas, mais modernos. Só que antes Nietzsche foi associado ao nazismo, que é a extrema-direita. Peraí. Pausa aí no só que antes foi associado ao nazismo, tá? Isso eu ia falar também, mas só vou fechar a porta, tá bem? Acho que tu pode falar agora. Só que Uhum. ele também foi associado ao nazismo, não foi? Não, e era exatamente isso que eu estava pensando. Só que antes ele foi associado ao nazismo, né? O Nietzsche, ele foi, por mais que, aliás, falando nisso, né, o nazismo era um regime que era contra o comunismo, né? Que era um dos Uhum. mais próprios socialismo. Não deixava de ser um regime socialista, o nazismo, né? Tanto que está no nome, né? Não, ele Socio-nazista. é um regime populista, Não, que não, eu fez um digo mau no uso. nome, no nome. Isso, eu digo. Ele usou o nome social, né? Ele colocou Exato. social, mas ele não é um regime socialista de fato, Claro, sabe? exato. Tanto que os de extrema direita, né, querem dizer que o nazismo foi de esquerda, mas foi um É, regime quase populista de direita. Mas enfim, e, antes o Nietzsche, né, que foi criticado pelo comunismo, ele foi associado ao nazismo. E por que diabos ele foi associado ao nazismo? Eu sei, a minha especulação como leigo é sobre a irmã dele ter a ver com isso, um pouquinho. Me conta mais aí, não sobre a história da irmã dele, mas sim o que originou essa associação que o Anderson e tu também me falaram que depois Heidegger foi tão importante para acabar dissociando isso. Enfim, por favor. bom, tentando começar do zero, do instante que ele começou a ser associado ao nazismo, e não do instante que ele começou a falar algumas coisas que parecem nazistas para quem quer julgá-lo nazista. Daí a gente vai voltar lá, porque foi falado antes dele ser associado.
O que aconteceu? A irmã dele casou-se com um senhor filiado ao partido nazista, né? Ele era assumidamente, antes de surgir o nazismo, antissemita, né? E acontece que, assim, Nietzsche foi um cara que não teve muita sorte com as mulheres. Ele teve relações abusivas com as mulheres da família dele, não no sentido sexual, mas psicológico, né? Por parte da irmã, da mãe. E ele não foi muito feliz, não, inclusive na vida amorosa. E a irmã dele, inclusive, ele tinha vários atritos, desde desavenças de opiniões intelectuais, até o fato de que a irmã dele ajudou a afastar a mulher que ele amava. Ela também acabou casando com um antissemita. Nietzsche, lembrando que ele é niilista, ele seria, eu vejo ele como uma pessoa que diria assim, bem grosso, talvez mais escrevendo do que falando, porque ainda dizem que ele era muito doce falando. Eu visualizo ele escrevendo assim: ninguém suporta antissemita e nem semita. É como eu vejo ele falando. Porque, assim, ele realmente lá atrás critica muito a moral judaico-cristã, né? Ele tem críticas a essa moral, ele desenvolve noções de morais que se opõem à moral judaico-cristã e também opiniões morais que transcendem ambas, né? Porque oposição por oposição acaba tendo uma série de defeitos, né? Tem vantagens aonde a moral judaico-cristã tem desvantagens e acaba, consequentemente, não trazendo exatamente o bom, algo bom que a moral judaico-cristã trouxe. Então ele traz essa ideia de oposição e uma transcendência. Mas, assim, o ódio de Nietzsche é sempre aos ataques intelectuais, ao que as coisas representam, sabe? Ele não ataca Cristo diretamente, ele ataca o cristianismo, né? Quando ele fala, por exemplo, que Jesus é um idiota, em O Anticristo ele fala que Jesus é um idiota, muitas pessoas pensam assim, não, ele atacou Jesus, sim. Não, mas espera aí, ele está fazendo referência ao idiota do Dostoiévski e ele está nos querendo dizer que Jesus foi idiota porque se ele queria salvar alguma coisa, ele veio tarde demais. Ele não está dizendo que Jesus não fez nada bom, entende? Ele quer dizer que Jesus veio tarde demais se quisesse salvar alguém porque o mundo estragou lá com Sócrates, entende? É, Boa, boa. e, Mas é aí, verdade. e aí a mesma coisa quando ele xinga Kant, ele xinga diretamente Kant, e não é exatamente a pessoa, o indivíduo, mas a ideia que esse nome traz, né? Às vezes um nome carrega mais é, carrega mais forte a ideia do que o próprio nome dela. Tá, mas assim, ó, uma questão. Ele foi associado ao nazismo, sim, a irmã dele se envolveu com antissemita, enfim, comunista. Mas, cara, eu queria entender o seguinte: essa ideia, eu me lembro que no nazismo, para o nazismo ocorrer, teve uma questão importante, lógico, do direito, tá? Que eu acho que eu já havia citado para vocês, que era o positivismo jurídico, que era aplicar a norma pela norma. O que está escrito será aplicado e não questionado e não condicionado à situação de momento. Está escrito, vai ocorrer exatamente como está escrito. Isso foi um dos fatores para o nazismo ser justificado, para os caras cometerem atrocidades no Holocausto e o cara falar, mas eu só cumpri a norma, eu só cumpri, eu Uhum. falei, eu fiz o que me mandaram. A minha pergunta sobre o Nietzsche ser vinculado ao nazismo é o seguinte: essa ideia de super-homem pode ter sido vinculada ao nazismo? Eu queria a tua opinião, tá? A tua opinião. Pode ter sido vinculado de haver um homem superior? Porque o nazismo, em relação aos judeus, tinha essa questão de uma raça superior, uma raça pura, a raça ariana. Uhum. Pode ter tido a ver isso para Nietzsche ter sido associado também? Não só a parte do lado comunista da irmã dele, que a irmã dele estava bem com Hitler, tanto que, se não me engano, agora não me lembro em qual dos enterros o Hitler foi, se foi no do Nietzsche ou foi no da irmã do Nietzsche, eu acho que foi no da irmã do Nietzsche, certo? Eu queria Foi dela, saber essa questão. Eu queria saber essa questão e a tua opinião, principalmente. Uhum. É, o, esse seria mais a opinião, porque eu não sei exatamente o que o nazismo se apropriou em Nietzsche, mas assim, eu acredito que talvez você consiga deturpar, né, forçar
apagar pedaços de textos, né? Acrescentar uma palavrinha ali. Mas a ideia de super-homem ela não está associada nunca à questão biológica, né? O Nietzsche ele comete um erro que ele acredita que você herda algumas coisas biologicamente de atitudes dos seus pais, sabe? Esse é um erro de noção evolutiva de Nietzsche. Mas ele não acredita que isso tenha qualquer vínculo com... por exemplo, ele é a favor dos fortes. Ele defende que o humano é forte. Mas isso é um caráter íntimo e é algo que... como é que eu posso dizer? Para ele, todos os humanos são recheados de forças e fraquezas, né? Na verdade, seria apenas de forças que combatem. Existem essas forças internas são totalmente desmesuradas, diferentes, que batalham, têm tamanhos e intensidades totalmente desiguais, né? E aí é que tá. Quando eu me torno produto dessa batalha de forças, esse resultado vai me fazer ser fraco em uma situação, forte em outra, fraco em outra, forte em outra. E isso depende do fenômeno que ocorre em cada um. Então, a pessoa pode ser índio, judeu, grego, alemão, não importa. Qualquer um pode ser um produto da fraqueza e um produto da força. Então, em nenhum momento Nietzsche relaciona super-homem com etnia, super-homem com por exemplo, a cor da pele ou a opinião religiosa, né? Até porque, por exemplo, o nazismo se associou à Igreja Católica, né? O cristianismo tinha papa uh, tem foto de papas de um jovem com uma insígnia nazista que mais tarde se tornou um dos nossos papas, sabe? Então, existia essa associação. Mas Nietzsche critica muito mais o cristianismo, né? Mas foi associado ao nazismo que é contra o judeu, né? E as maiores críticas, na verdade, é contra o cristianismo. Então, o que acontece? A sua irmã nazista, ao falecimento de Nietzsche, se apropriou de textos dele, né? E fez um mau uso. Agora, exatamente o que ela fez, eu não sei. Mas aí, o que aconteceu, né? Existia um filósofo chamado Heidegger, nazista, um gênio, tá? Um gênio. Na minha opinião, as três maiores obras escritas por humanos foi Fenomenologia do Espírito, de Hegel, Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, e Ser e Tempo, de Heidegger. Só que esse Heidegger... O Ser e Tempo de Heidegger é um absurdo. É um absurdo essa obra. Essa obra, sabe, mano, eu comecei a ler, tu também não acabou, eu também não acabei. Nós temos que ter essa coragem, mas essa obra desse cara, se a gente quer uma resposta sobre a vida e tentar destrinchar a nossa existência, tá nesse livro. Dentro dos patamares da nossa cabeça humana, né? Que Nietzsche fala que o importa é o que está além da nossa cabeça, mas dentro da nossa cabeça humana é essencial ler esse livro. Só fazendo esse parêntese para o pessoal que não conhecia o Ser e Tempo de Heidegger, né? São obras fenomenológicas, né? E assim, o Ser e Tempo é do caramba. E o que acontece? Heidegger, por mais que fosse um gênio, infelizmente era um nazista, né? E lembrando que, assim, por Nietzsche ser niilista, ele jamais acreditaria que o nazismo seria a solução. É porque é uma solução utópica, né? A ideia de nazismo, sabe? Ele claramente seria uma pessoa que não acreditava, e tanto não acreditava, que quando bem antes dele ficar doente, ele teve uma total separação da irmã, né? E ele chegou a xingar em carta, tem relatos em carta, que ele xingou o cunhado de ganso antissemita raivoso. Então, assim, ele detestava o cunhado, detestava a irmã, detestava os antissemitas, né? Ele não, né? E ele não chegou a falar mal do nazismo diretamente, mas é porque o problema em sua época era o surgimento de antissemitismo, né? Não exatamente do nazismo ainda. E então, então voltando para o Heidegger foi um cara que, mesmo, apesar de ser nazista, ele olhou assim e falou: olha, Nietzsche foi realmente um filósofo excepcional, como os nazistas falam, mas ele nunca apoiaria o nazismo. Daqui, ó, o que Nietzsche falou foi isso aqui, ó. Olha aqui. Daí ele trouxe as obras reais de Nietzsche pra gente, né? Ele limpou a barra de Nietzsche, né? Que foi sujada pela própria irmã. Uma mulher que abusou dele
a vida inteira, né? Mesmo depois de ele ter morrido. A alteração dos trechos das obras dele e filiar ao que ela acreditava, isso é um absurdo, né? É difícil até acreditar que tem alguma. Pensa, cara, os manuscritos, as obras dele estavam nas mãos dela após a morte dele. O que que ela pode ter feito e deturpado, sabe? Que bom, não sei como limparam, sabe? Enfim, Sim, mas é. isso E pode eu ter prejudicado. tava falando esses dias com meu amigo, ele falou, cara, eu li umas coisas bem antissemitas num texto de Nietzsche, mas eu sei que foi a irmã dele que deturpou. Aí eu, como assim? Aí eu peguei e fui ler. E realmente, ele tava falando mal da moral judaica. Mas assim, ele não tava falando que judeu é ruim, entendeu? Ele tava falando mal daquela moral, né, essencialista, aquela moral que ele considera dos fracos, né, porque ele acredita que favorece a fraqueza, a manifestação da fraqueza no indivíduo, mas não é porque é de judeu, entende? Claro. Não é o problema, não é o povo. O problema é essa moral que está fazendo mal para o povo, né? E ele Bom, quer defender o povo. Né? Então, bom, assim, mas vendo. limpam a barra dele com o nazismo e aí depois acabam associando dele daí ao comunismo. Uhum. Mas Só vendo que assim, ó, associam faz. ele, só que Pode falar, associam fala. depois ele ao comunismo, associam depois ele ao comunismo, mas ele é justamente o cara que vai dizer que bem comum não existe. Bem e comum é um termo que contradiz a si mesmo. Como algo pode ser bom e comum? Né? Eles se contradizem. Tudo que é comum sempre vale muito pouco. Okay. Eu me lembro de uma crítica de Freud ao mal-estar na civilização. Ao mal-estar no livro Mal-Estar na Civilização, que ele mesmo, ele não estava criticando o próprio livro, perdão. E nesse livro, Freud foi um cara que estudou muito Nietzsche, né? Ele critica o comunismo e o socialismo, e ele fala que o problema está no homem mesmo, e que não existe essa solução utópica aí de conjunto, etc, sabe? Então dá para ver que vem muito de Nietzsche isso, sabe? Porque o Freud foi um leitor fervoroso de Nietzsche. Foi? Não, E não sabia. sim, ele leu Nietzsche, sim, Freud. Mas, Eu sei cara, o que que eles que se eu queria falar? encontraram, né? E tal. Mas o que eu queria ver é o seguinte, então, assim, Nietzsche, por ser nihilista, ele não acreditava em uma solução, mais ou menos isso, que um partido acabaria fornecendo, por O exemplo? que, que é então, como ele é uma pessoa que entende, né, que a angústia é o caminho rumo a ti mesmo, né? Sartre depois mais tarde vai falar que nós não é nem o rumo a nós mesmos, a angústia é nós mesmos, né? A angústia é tu mesmo. Você acredita que, por exemplo, todas essas soluções exteriores e caminhos e tal são, como eu disse, um lençol que tapa o abismo. A intenção de Nietzsche, ele acredita que o real progresso é estar indo em caminho dessa angústia, entendendo essa angústia, viver essa angústia, né? Porque quando você conhece essa angústia, você conhece a si mesmo, você conhece melhor para onde você quer ir, sabe? Quanto maior autoconhecimento, mais tu entende a tua angústia. E depois que você começa a entender quando você se angustia e você começa a entender a angústia e não buscar entender você, você começa a descobrir que você está descobrindo mais ainda de você do que quando tu estava tentando se ter autoconhecimento em outras áreas da vida, sabe? Então, acaba que ele acredita que o real progresso, ele chama de declínio. O real progresso é o declínio. Mas em que sentido? Virar um miserável? Não, é se declinar nesse abismo. Né? Porque quando você se declina nesse abismo, você aprende o que, que te faz sentir potente, o que, que te dá força, o que, que te faz alegre, o que, que te faz sorrir de graça, dançar. Você precisa realmente da sua angústia para se entender isso. Então, por isso que ele disse que a minha real progresso não é uh, ideias modernas, né? Na verdade, de progresso, como uma maior saúde, viver mais tempo, ganhar mais dinheiro, ter menos preocupação. Não, é saber se declinar na angústia. E tanto ele estava certo que hoje a gente vive muito melhor, a gente tem muito mais conforto, mas assim, as pessoas continuam com depressão, as pessoas continuam se matando, né? As pessoas continuam se drogando pra caramba. Então, como é que eu posso dizer? As pessoas vivem mais porque a medicina está melhor, e não porque as pessoas estão melhores. É que eu vejo o seguinte,
que as ideias dele para um bem comum, a solução estaria mais no individual do que no coletivo, de cada um O bem consigo é mesmo. individual. E o que acontece? Num partido, numa ideia política, a gente está preocupado com a sociedade, com a democracia, etc. E isso precisa querendo ou não, é uma visão que precisa abranger o coletivo. Cada proposta política é uma visão para curar uma esfera da sociedade, para melhorar, aprimorar, etc. Alguma esfera da sociedade. E eu vejo que Nietzsche ele foca muito no indivíduo. O que faz com que ele exatamente diga assim, numa visão sobre democracia, numa visão sobre Estado, que ele não se filiaria a um partido político? Porque ele pode ter uma ideia individual. O que eu quero entender é o seguinte, ó, a visão dele é individual, mas qual seria a visão dele sobre o coletivo? Porque uma visão é sobre nós, com nossa angústia e nossa vida. Mas aonde está a solução no sentido de controle de um Estado? Como Maquiavel falaria, por exemplo, entende? Cara, o Nietzsche ele é muito a favor de uma moral um tanto quanto diferente, que tenta não suprimir, no caso, os desejos, os impulsos das pessoas, mas respeitar eles sempre, sabe? Inclusive, o humano é agressivo. A gente acaba suprimindo a nossa agressão muitas vezes. Então, como é que eu posso dizer? Ele prega um amor, ele defende, ele mostra que é muito interessante uma ideia moral de, ao invés de a gente ficar separando as coisas entre bom e mal, porque quando a gente vê algo mal, a gente vê como sujo, feio e merecedor de punição, do inferno, de tortura, assassinato, crucificação, ao invés de fazer essa separação entre bom e mal, ele prefere uma separação entre bom e ruim. E aí é um pouco diferente, porque o que é ruim? Ruim é o que é digno de punição? Ruim é o que é feio, sujo? Não. Ruim para ele por exemplo, algo, é uma perspectiva técnica. Por exemplo, você é um ruim gestor. Você não merece vaia e tomate na cabeça quando você gere mal. Você, na verdade, merece, você tem que ser afastado, porque você é ruim, não é nada pessoal, a gente tem que botar alguém ali que seja bom. E esse bom, ele não é merecedor de mérito como um santo, como um Deus, não, mas como uma força, uma peça que deu certo, né? Isso é bom. É bom quando o corpo tem um bom encontro, sabe? E é ruim quando os encontros entre os corpos são ruins. Então, não é uma valoração que busca em julgar e moralizar, mas busca adequar tecnicamente, sabe? Você se acaba não enfeiando a existência, né? Aliás, tem a ideia da prática do pathos da distância, que vai estar num dos nossos e-books que a gente vai estar lançando, da prática do pathos da distância, que, por exemplo, o que é ruim para mim, eu só afasto, né? Eu afasto. No sentido de que, trazendo para uma perspectiva atual hoje, quando você tem alguém que é um assassino, por exemplo, um assassino, a moral que separa entre bom e mal, que é a moral que Nietzsche critica, vai querer que essa pessoa seja, por ser má, que ela sofra o mal, que ela seja torturada, que seja estuprada na cadeia, que apodreça lá, que sofra. A moral do bom e ruim não quer isso, mas quer isolar essa pessoa para que ele não mate mais, porque a presença dele é ruim. Então ele busca ausentar o ruim, afastar o ruim, para favorecer a força, o forte, a harmonia, né? Então, ele foca no bom, ele não foca no ruim. Quem acredita no mal, por exemplo, acaba trazendo malícia para as coisas, né? Acaba sujando a existência, sujando as relações, né? Pode ver, normalmente um malicioso que enxerga mal em tudo, ele enfeia tudo, sabe? E assim é essa moral judaico-cristã. Certo, certo. Então, para finalizar, mano, a gente falou aí, pô, a gente falou bastante sobre Nietzsche, a gente entendeu por que ele foi vinculado ao nazismo, da participação da irmã dele, a gente chegou até Heidegger, que conseguiu limpar, enfim, limpar e renovar a visão sobre Nietzsche, conseguimos também vincular
Nietzsche com o socialismo, com o nazismo, vincular não, abordar por que ele foi vinculado, etc. Mas então, no fim da história, a conclusão é que ele não é de partido algum, né? Pelas soluções que ele entende, né? E que ele não concorda com a sociedade. Ele já tinha na sociedade soluções que ele não concordava, certo? Né? Que a solução seria nós, com nossa angústia, né? Evitar esse dualismo de bom e mal. Portanto, na minha opinião, ele não teria partido político nenhum. Confirma, pelo que eu entendi. Talvez ele tivesse algum partido, enfim, mas ele criaria o seu próprio. Exato, exato. Ele seria quem criaria o seu próprio. Né? E provavelmente ele ia ser muito amado e odiado, porque ele é muito combativo, né? Ele é muito martelador. Então, e também ia ser muito incompreendido, porque as crenças das pessoas têm muito a ver com o que elas sentem, o que elas se emocionam no discurso dos outros. Mas então, tu imagina, cara, olha quanto cristão tem hoje em dia. Olha quanto cristão. Ele seria cancelado, na minha opinião. Ele seria cancelado. Uhum. A sociedade... seria acusado de algo que não existe, que é a cristofobia. Não, ele seria cancelado porque ele achou que as pessoas compreenderiam os textos dele. Alguns. Alguns. Ele achou que em 100 anos ele seria compreendido, mas não foi. Ele estava errado. Ele subestimou a imbecilidade humana. Eu acho que Nietzsche ele seria contra o comunismo, só para ser mais preciso. Talvez não vou nem falar do do comunismo mesmo, não necessariamente do partido de esquerda. Ele é contra o comunismo. Outro insight que Nietzsche não gostaria do comunismo é que ele é totalmente contra o nivelamento das pessoas. Porque ele acredita que todas as pessoas são diferentes. E ele não está falando exatamente do nivelamento de salário. Não é esse o problema. Seria o nivelamento de função, de atividade, de criatividade. Obrigar todo mundo a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Mas, claro que as pessoas teriam profissões diferentes. Mas, tipo, trabalhar no mesmo horário, né? Ceder aos mesmos horários, ceder a mesma forma de fazer que lhe é esperada, né? Sem poder exercer a sua criatividade, sem poder exercer a manifestação das suas vontades plenas. E o que acontece? O capitalismo ele não é perfeito, né? Ele é péssimo, ele é injusto, enfim. Acontece que eu acredito que ele ainda seria a favor de um sistema capitalista. Alguém pode querer me matar, porque os mais nietzschianos da atualidade, assim, Deleuze, Guattari, são né, a favor de regimes socialistas, mas não acredito que seria. Eu acredito que Deleuze e Guattari são, mas ele não seria. E agora, quanto ao... Só para dar mais uma justificativa, né? Eu dei boas justificativas para dizer que ele não era nazista, mas não fui tão claro quanto ao comunismo. Ele é totalmente contra qualquer forma de nivelamento, porque ele acredita que para respeitar um indivíduo você tem que respeitar as diferenças, né? E as diferenças não é só no que as pessoas são, mas como elas se manifestam, e como elas se manifestam geram resultados diferentes. E não é que ele acreditaria em meritocracia, mas na diferença. Bom, Becker, então bora para a parte 2, falar se Nietzsche seria bolsonarista ou petista? Bolsonaro ou Lula? Interessante. Pessoal, aguardamos vocês na parte 2 e não se esqueça de fazer o básico. Primeiro, seguir as nossas redes sociais aqui embaixo, tá? Segue aqui a do Manu e a minha. E também, claro, o principal, né, que é para fortalecer esse canal, que é dar o joinha, se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeo, porque senão, às vezes, o YouTube não entrega e a gente sabe como é. Beleza, pessoal? Aguardamos vocês na parte 2.